O domingo é de folga para os jogadores do Cruzeiro. O time só volta aos treinamentos nesta segunda-feira. Isso porque depois aí da retomada dos trabalhos, foram treinos intensos e o técnico Leonardo Jardim deu mais um dia de folga. Depois aí vai ter até um período de férias para voltar com tudo, porque quando retornar será aquela maratona de jogos mais uma vez. O Cruzeiro vai ter um certo alívio ali no calendário, porque não terá mais Copa Sul-Americana. Então, na semana de Sul-Americana, dá para ter um planejamento diferente, ter a semana inteira de preparação para recuperar também atletas, mas quando voltar, o ritmo será muito forte. Só que antes tem um compromisso diante do Vitória, e esse jogo significa muito para o Cruzeiro, pelo momento vivido pelo Cruzeiro, para seguir com esta invencibilidade e com a chance de ir para a parada liderando a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente já falou muito sobre isso, precisa de uma vitória diante do Vitória no Barradão, em Salvador. A preparação começa para valer nesta segunda-feira, e aí o Cruzeiro tem o retorno de Vidalba entre os titulares, serão 3 dias aí, para o técnico Leonardo Jardim começar a montar o time. O que ele vai pensar diante da equipe do Vitória, não podendo continuar com aquela formação que hoje a gente sabe que é a titular do Cruzeiro. Cássio, Fagner ou William. Aí tem essa questão também, porque o Fagner ele não estava 100% no jogo com o Palmeiras e acabou ficando no banco. Nesta semana até na última, fez alguns trabalhos aí específicos. Aí Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson, Caio Jorge. Esse é o time base do Cruzeiro. Só que o Christian vai cumprir suspensão. E aí é que vai ter a grande dúvida nesses 3 dias. O Leonardo Jardim, quem que ele coloca no setor? Coloca o Marquinhos? Coloca o Eduardo? Coloca o Gabigol? E joga o Matheus Pereira para fazer a função? Então, muita gente até pede uma dobra, né? Fagner e William, isso aconteceu lá no Recife, diante da equipe do Sport. De qualquer forma, temos que aguardar, mas o restante do time é esse aí, se não tiver nenhum problema. Ontem a gente trouxe a questão do Caio Jorge, que fez apenas trabalhos específicos, mas nada que preocupe, vai ter condição normalmente de atuar diante da equipe do Vitória, até porque é o artilheiro aí que o Cruzeiro vem tendo, marcando muitos gols, o centroavante celeste. O domingo de alegria também para o futebol feminino, comemorando a primeira colocação na fase de classificação, já garantida, com 2 rodadas de antecipação, e o Cruzeiro vai muito forte para a fase final, fase de quartas de final. Aí tem que aguardar o fechamento desta fase de classificação, mas sabendo que vai pegar o 8º colocado e decidir em casa a vaga na nação. Vitória do Cruzeiro, 5-1 para cima do 3B do Amazonas. E como foi legal o clima que estava lá na Arena Gregorão. Mais de 1.000 ingressos vendidos, a carga máxima da Arena Gregorão. O Cruzeiro que abriu o marcador com a Marília, depois 2 gols da Letícia, 3-0. Veio mais um gol ainda no primeiro tempo, 4-0, com a Sochó. E no segundo tempo a Gisele marcou um golaço. Meu Deus do céu, cavadinha e tudo, matando a goleira. 5-1. Cruzeiro tomou um gol ali quando estava 4-0 e com isso já garantiu a primeira colocação na fase de classificação. Mesmo ainda faltando 2 jogos para terminar, uma campanha espetacular e como está jogando bola o time do técnico Jonas Urias. A gente vai ter aí na sequência o pós-jogo com a Rafa Oliveira. Vamos publicar aí em breve. Ela fez zona mista também, entrevista com as jogadoras do Cruzeiro. O Pedro Lourenço marcando presença, o Gabigol, e que legal o Gabigol, hein? Foi lá no gramado, foi na torcida,
tirando foto com as jogadoras. É uma postura de um cara que sabe que é diferenciado. E parabéns mais uma vez a todo mundo aí do time feminino do Cruzeiro, a Bárbara Fonseca, que é a diretora de futebol feminino, que trabalha muito. Se tem uma pessoa que merece muito esse momento que o Cruzeiro vive, essa pessoa se chama Bárbara Fonseca e é quem tem a confiança do Pedro Lourenço para tocar o futebol feminino. E vamos, com pés no chão, mas sabendo que esse time pode realmente dar uma grande alegria ao final deste Campeonato Brasileiro. Muito difícil, mas o que vem jogando, repito, o time do técnico Jonas Urias é para se aplaudir e aplaudir muito. Que mais torcedores do Cruzeiro acompanhem o que vem fazendo as cabulosas no Brasileiro A1. No profissional masculino, o sábado foi de treinamento na Toca, com o mesmo panorama. Lautaro Dias fazendo atividades específicas, o mesmo valendo para Caio Jorge, mas tudo dentro do esperado. O Caio Jorge não será problema para o jogo diante do Vitória. O domingo será de folga. O Cruzeiro volta aos treinos na segunda-feira e muito provavelmente o Caio já estará nesta atividade. Ele vai para o jogo diante da equipe do Rubro Negro da Boa Terra. O duelo na quinta-feira, hein? Estaremos lá com toda a nossa equipe para contar os detalhes desse jogo que pode significar uma liderança para o Cruzeiro indo aí para a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então, domingo de folga, retomada dos trabalhos, segunda-feira na Toca da Raposa 2. Eu sei que muita gente vai continuar insistindo sobre mercado, mas nenhum fato novo. O Cruzeiro vai trabalhar dentro daquilo que a gente já falou, com muita paciência, para que o time tenha aí os reforços pontuais pedidos pelo técnico Leonardo Jardim na hora certa, que o Cruzeiro vai buscar essas peças pensando na sequência da temporada e na principal janela do meio do ano, que é a que começa em julho. Cruzeiro 5, 3B1, as cabulosas vencem mais uma no Campeonato Brasileiro e agora confirmam de forma oficial, sem nenhum asterisco, o primeiro lugar nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. É a nossa melhor colocação na história do Brasileirão e é a quebra de uma hegemonia de 10 anos das equipes de São Paulo. Fazia mais de 10 anos que uma equipe fora do estado de São Paulo conseguia finalizar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. E o Cruzeiro não só quebra essa hegemonia, como quebra com 2 rodadas de antecedência. Acho que tudo isso diz um pouquinho sobre o que tem sido essa campanha, o que tem sido essa temporada do Cruzeiro. E antes de mais nada, acho que a gente tem que parabenizar diretoria, comissão técnica, atletas e todo mundo que trabalha no dia a dia do Cruzeiro de Garotas e que constrói o Cruzeiro de Garotas no dia a dia, porque de fato são muito merecedores e acho que essa vitória hoje, que era esperada pelo contexto em que está o 3B, pela diferença de projetos esportivos, né? Mas acho que essa vitória vem para coroar todo esse trabalho que vem sendo construído ao longo da temporada, e se a gente chegou nessa partida com condições de confirmar essa liderança é por conta de todos os jogos que foram sendo feitos ao longo da temporada, e até aqui nenhuma derrota. Então, começar parabenizando demais essa equipe que merece muito tudo que está vivendo. Bom, antes de falar sobre o jogo, e acho que basicamente foi um jogo resolvido em 45 minutos, né? Acho que vale a pena passar um pouquinho sobre a escalação, porque tinha essa dúvida de qual time o Jonas levaria a campo, muito baseado naquela coletiva que ele concedeu ali à TV Brasil antes do jogo contra o Palmeiras, onde ele fala sobre oportunizar atletas que não vêm tendo tanta sequência, tanta minutagem. Ele raramente repete a escalação, mas como eu falei aqui no pré-jogo, normalmente você tem uma espinha dorsal aí de 9, 10 atletas que são titulares e que vêm jogando com muita frequência, a não ser que tenham alguma questão que impede que elas joguem, elas normalmente são titulares. E aí eu tinha curiosidade de saber qual time iria a campo, e na realidade acabou sendo um time muito próximo, né, da nossa força máxima, salvo aí raríssimas exceções. Acho que a principal ausência mesmo, uma titular absoluta que acabou ficando no banco, foi a Pricrac, né, que tem tomado conta ali do meio campo do Cruzeiro. De resto, basicamente um time titular, e aí algumas mudanças de posicionamento, né, a Gil veio fazer essa linha de zaga hoje, e a Chagas foi fazer a ala pelo lado direito, né, algo que ela tem muita capacidade de fazer, já atuou aqui no Cruzeiro, inclusive como ala pelos dois lados, né? A gente sabe da capacidade que ela tem de jogar nessa linha um pouco mais à frente, lateral de origem. Vinha jogando mais como zagueira aqui no Cruzeiro e agora nessa reta final, me parece até que o Jonas e a comissão técnica têm testado essa possibilidade. Vejo com muito bons olhos, porque acredito que
Pelo lado esquerdo, a Gisele tomou conta ali da posição. Muito difícil imaginar o time do Cruzeiro sem a Gisele ali naquela ala esquerda e mais uma vez fez uma excelente partida, né? E pelo lado direito, por vezes a gente teve vários atletas jogando por ali. Talvez a principal, a Marília, que saiu realmente em função das dores que ela vinha sentindo, ficou um tempo afastada, né? Mas hoje, de novo, a gente viu a importância da Marília jogando numa linha mais à frente, mais próxima do gol, como ela pode ser perigosa, né? Então, acho muito interessante esses testes com a Chagas ali fazendo a ala direita, algo que ela faz muito bem e que abre outras possibilidades para o time, né? E além disso tudo, algo que eu imaginei que aconteceria e aconteceu mesmo, Sochor começando essa partida, marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, belíssimo gol, diga-se de passagem, e eu acho fundamental que a Sochor tenha minutos, tenha sequência para jogar, é uma jogadora extremamente talentosa, mas que precisa de ritmo de jogo para que possa mostrar todo o seu potencial. Eu entendo que é muito difícil mexer num time que está muito encaixado, como é o caso do Cruzeiro, mas a gente sabe do talento que ela tem e de como ela pode nos ajudar, inclusive em faixas de campo diferentes e fazendo funções diferentes. Então, eu já esperava que ela fosse jogar até pelo contexto do adversário, eu esperava um meio-campo um pouco mais leve, um pouco mais técnico, e aí ela sempre é uma boa opção nesses casos, né? E acho que fez uma boa partida, assim como toda a equipe. Talvez já vinha merecendo esse gol, né? Porque já vinha fazendo algumas boas partidas e que bom que saiu agora. Sobre o jogo em si, acho que não era nenhuma novidade para ninguém a discrepância técnica, tática, até física, né? Entre as equipes. E a própria tabela do Campeonato Brasileiro comunica isso, então a gente esperava um jogo bastante dominante do Cruzeiro, tanto em relação à posse quanto em relação ao campo, e de fato foi assim, acho que foram 45 minutos de amplo domínio e sofrendo muito, muito pouco, né, o 3B com muita dificuldade de chegar, e aí naturalmente o placar foi sendo construído, inclusive com um pênalti desperdiçado ali no início da partida. Eu lembro que comentei aqui no pré-jogo sobre algumas semelhanças entre esse jogo e o jogo contra o Juventude, que foi uma outra partida que a gente teve no Gregorão logo após uma data FIFA, né? E outra coisa que aconteceu lá e aconteceu aqui foi um pênalti no início desperdiçado pela equipe do Cruzeiro, né? A goleira do 3B acabou se deslocando bastante, assim, mas a Isabela acho que não teve tempo ali de mudar a cobrança, então a goleira acabou sendo feliz em fazer essa defesa, mas na sequência, assim, mostrou que não estava numa tarde muito feliz, né? Acabou se posicionando mal em boa parte dos gols do Cruzeiro. E a equipe celeste nada tem a ver com isso, né? Então, fez o seu jogo de muito domínio, aquilo que a gente já imaginava, ocupando bastante o seu campo de ataque, empurrando o 3B para trás, que já não fazia lá tanta questão de subir. E aí, muito rapidamente, abriu o placar, né? Aos 7 minutos do primeiro tempo. Construiu um 4-0 nesse primeiro tempo com muita tranquilidade, né? Porque jogou muito sério, né? Jogou para isso, acho que produziu para isso, teve muito ímpeto ofensivo e quando você leva o jogo a sério, com tanta disparidade aí de técnica, tática e até mesmo física, o natural é que isso vá aparecendo, né, no placar. Então, acho que o Cruzeiro construiu muito naturalmente esse resultado. Jogo absolutamente controlado. E aí, no segundo tempo, o Jonas começa a fazer algumas substituições, já volta no segundo tempo com 3 mexidas, né? E faz as outras substituições ao longo ali dos últimos 45 minutos. O Cruzeiro diminui um pouco o ritmo no segundo tempo, talvez até uma queda do ponto de vista de concentração, e assim sai o gol do 3B. Encara com naturalidade, ele já volta para o segundo tempo com 3 substituições, sendo em 3 setores diferentes e atletas que não vêm tendo tanta minutagem assim. Então, natural, uma questão de ritmo, de entrosamento, até mesmo de concentração, com o placar bastante resolvido, né, gente? Então, eu acho que é natural ter essa queda e até esperado, né? O desafio é se manter 100% concentrado quando o jogo está tão à sua feição, né? Tanto pelo placar quanto por aquilo que você produz e que o adversário não produz. Então, acho que teve um pouco disso no segundo tempo, uma queda de ritmo, uma queda de concentração, o 3B chega ao seu gol, diminui ali para 4-1, mas já na reta final, a Gisele, que aliás fez uma partida excepcional, marca um golaço, né, com a camisa do Cruzeiro, fez uma jogadaça no primeiro tempo, deu uma assistência ali para Sochor de cinema, né? E eu tive a oportunidade de falar com ela na zona mista no pós-jogo e perguntei sobre posicionamento dela em campo, porque percebi no primeiro tempo uma variação entre ela e a Chagas, mas aí você confere a pergunta e a resposta da nossa grande craque camisa 8, Gisele. Gisele, parabéns pela vitória, gol, assistência. Queria te perguntar sobre uma variação tática que teve ali no primeiro tempo. A gente se acostumou a ver você jogando muito pela esquerda e hoje teve um momento que você jogou ali pela direita. Já estava acostumada, algo que vocês treinaram ou foi uma circunstância do jogo mesmo? Não, ali foi circunstância do jogo. Teve uma sequência de jogada e acabou que eu tive que ficar do lado direito nosso. Só que é um lado que eu também tenho o hábito de jogar, mas aqui a gente prioriza jogar pela esquerda mesmo. Mas fui muito feliz ali. Muito, parabéns pela partida e pela vitória. Obrigada.
Bom, além da Gisele, eu também conversei com a Lelê, nossa camisa 9 artilheira, marcou 2 gols. Me parecia até o final muito focada